queridos amigos, bem-vindos ao canal Espírita do Vale do Mamanguape. No Domingo Alegre de hoje, teremos Deninho Andrade. Deninho Andrade é natural de Bom Jardim, Pernambuco. Deninho Andrade é professor formado em matemática e física. Deninho Andrade é de origem evangélica pentecostal na Assembleia de Deus, onde, aos 12 anos, assume o posto de professor assistente da Escola Bíblica Dominical, permanecendo no cargo até seus 27 anos. Ao ler o livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec, adotou a maneira de viver e entender a vida, inspirado nos ensinamentos da doutrina espírita. Deninho Andrade é palestrante espírita e trabalhador no Núcleo Espírita Sérgio Lourenço, em Bom Jardim, Pernambuco. Deninho Andrade, seja muito bem-vindo ao Domingo Alegre. Não tem como a Bíblia ela condenar o Espiritismo. Não tem como, porque se a gente se atém ao Espiritismo como movimento iniciado por Allan Kardec no sentido de sistematizar todo o conhecimento espiritual que até aquela altura do campeonato do século XIX sempre foi muito comum desde que o homem encontra-se na Terra. Isso há aproximadamente mais de 100 mil anos. O fenômeno mediúnico sempre esteve presente. E uma das coisas que quando se fala de a Bíblia condenar o Espiritismo, isso não faz lógica, porque o movimento espírita só surge no século XIX. Ele vem explicar aquilo que durante muito tempo foi tido como ação do demônio ou coisa a ser evitada porque Deus proibia. Mas como Deus pode proibir algo que a humanidade sempre se utilizou, umas vezes de forma leviana, outras vezes para se reeducar na questão espiritual? Então, eu já começo desmontando, porque dizia ele na sua palestra que Kardec, ele dizia que ele era a terceira revelação. Não, Kardec nunca disse que ele é a terceira revelação. O Espiritismo, sim, é a terceira revelação. O Espiritismo é a terceira revelação, por quê? Eu também confesso a vocês que, quando eu li essas palavras, a primeira coisa que entrou dentro de mim foi a questão da dúvida. Eu pensei na época quando eu li o Evangelho segundo o Espiritismo e mostrava o Espiritismo como terceira revelação, eu dizia assim, mas é muita pretensão do movimento espírita querer ser a terceira revelação? Ora, a terceira revelação não aconteceu no dia de Pentecostes? Mas quando eu fui examinando isso mais atentamente, mais de forma mais elucidativa, de forma analógica, de forma lógica, analógica não, de forma lógica, eu pude entender que não é pretensão nenhuma o Espiritismo se mostrar como uma nova revelação. Porque, ao nome do que escreve Francisco Campos Xavier na sua mensagem Jesus, Kardec e nós, ele nos mostra por quê. Porque até o século XIX, é certo de que os ensinamentos de Jesus, na sua essência, já tinham perdido o sentido. Ensinamentos como amai-vos uns aos outros como eu vos amei, mesmo no século XIX, mesmo depois da Reforma Protestante, que bota por terra uma grande parte do poder da Igreja, mas o movimento protestante, com o passar do tempo, ele se mostrou também que catolicismo e protestantismo diferenciavam pequenas coisas, mas no bojo falavam das mesmas. O Evangelho de Jesus é a essência. Teria que ser ressuscitada. Então, quando começa esse movimento, os espíritos é que trazem as suas mensagens, ressuscitando. E eu vou mais além. O espiritismo também é aquilo que eu chamo não apenas de terceira revelação, mas também de um movimento que trouxe de volta
todos os ensinamentos de Jesus e o sentido deles, tal como Jesus os ensinara há 2000 anos atrás, aproximadamente. E é claro que algumas pessoas, elas tendem a pegar da Bíblia e dizer assim, mas eu estou pregando a verdade. E aí, usando uma fala do professor Raul Teixeira, mas de que verdade a gente está falando sobre essa perspectiva? Porque se eu pego a Bíblia protestante, a qual eu li muito, ela tem 64 livros, Gênesis, Apocalipse, mas se você pegar uma edição católica, ela tem 7 livros a mais. Então, qual é o critério que foi usado para que essa Bíblia tivesse 64, essa tivesse 7 livros a mais? Qual é o critério que foi usado para que algumas partes do livro de Daniel estão lá, e nessa daqui alguns capítulos do livro de Daniel foram simplesmente sumidas? Não existem na versão João Ferreira de Almeida usada pelos nossos irmãos protestantes. Não existem essas partes. Qual foi o método que se utilizou para dizer que essa é a Bíblia correta, essa não é? Qual é o método que foi se utilizado para isso? E a gente vê que não existe esse método, diferentemente do que existe na doutrina espírita. Então, dizer assim, não, a Bíblia é a palavra de Deus, certo, mas de qual Bíblia nós estamos falando exatamente? Ora, se a Bíblia é a palavra de Deus, então pressupõe-se também que essa palavra de Deus, ela deveria estar ao alcance de qualquer um que dela queira fazer algum tipo de análise mais profunda e fazer perguntas que até então ela não responde. Mas sobre isso, caracterizaram os ensinamentos de Jesus numa coisa chamada dogma, que, na minha opinião, é uma das coisas que pior causou prejuízo aos ensinos de Jesus. Porque o dogma é uma coisa que incomoda bastante, Whindersson, porque imagine você, eu, diante de um dogma, eu não posso questionar. Eu tenho que aceitar aquilo simplesmente como verdade, porque a igreja diz que eu tenho que aceitar aquilo, porque eu tenho fé naquilo. E Deus, como Ele é um Deus soberano e onipotente, Ele não aceita questionamento. Mas, ao mesmo tempo, esse Deus, ele entra em contradição, porque ele dota a alma humana de uma curiosidade que é inerente ao espírito humano. Faz-me lembrar agora do que está escrito no capítulo 6 do Gênesis. Olha que coisa interessante. No Gênesis, o que está escrito? O Gênesis ele se propõe a explicar como Deus criou a Terra, o universo e a Terra. E Deus vai lá criando, enfim, cria os luminares, faz divisão das águas. Mas a parte que eu acho mais interessante é na criação do homem. Eu já começo a perceber algumas falhas nessa narrativa. Detalhe, eu já percebia isso quando eu era professor da escola bíblica, mas eu só levava isso como ensinamento lá dentro da escola. Quer dizer, reflitam comigo. Deus cria Adão. Coloca Adão no Jardim do Éden. Coloca Adão, colocou lá no Jardim do Éden. Deus só veio perceber que Adão precisava de uma companheira, de uma companhia, depois que Adão se sentiu sozinho. Quando Deus percebeu que havia criado de cada casal, que de cada animal havia criado um par, mas o homem ele criou só. Então ele não teve esse cuidado de observar que todos os outros animais precisavam de um par para não se sentir sozinho no jardim do Éden. Mas o homem, que hipoteticamente é a sua criação mais perfeita, eu vou falar bem assim, exatamente assim, ele não percebeu. Ou seja, a gente vê um Deus extremamente humano e descuidado com a sua criação. É claro que se eu falasse isso há 500 anos atrás, eu iria parar na fogueira. Porque como assim você diz que um Deus descuidado na sua criação? Mas é porque é um Deus que foi adaptado a essa filosofia ocidental. E vai prosseguir na narrativa. Faz o sono cair sobre Adão, e dele extrai uma costela e faz Eva. Como se não bastasse criar a mulher, Deus ainda coloca uma árvore lá dentro do jardim do Éden, e ainda diz assim, para despertar a curiosidade. Vocês podem fazer o usufruto de qualquer coisa aqui dentro desse jardim.
mas daquela árvore vocês não podem comer. Porque no dia que vocês comer, vocês vão morrer, porque, segundo alguns teólogos, até então o homem não conhecia a morte. Então Deus não nos criou mortal, ele nos criou imortal. Então, nos criou espírito, porque se ele nos criou mortal, é um advento natural da existência. Mas, enfim, vamos voltar aos nossos pensamentos. E a curiosidade, ela é algo inata do homem. Porque prossegue no seu diálogo que Eva, ela vai ter a curiosidade de experimentar daquele fruto proibido. E vai, e até que Satanás, travestido de uma serpente, engana Eva, mas Deus disse que eu não posso comer dessa árvore. É porque Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a ele. Como se a mulher fosse o ser mais ingênuo do mundo. Ou seja, o homem não. O homem tem a capacidade de discernir, mas a mulher não. E a mulher vai e come do fruto, e até que Adão, vendo que a mulher fez isso, vai e come, e a gente já sabe da narrativa. Pegando só esse recorte, eu já digo assim, então Deus nunca quis que o homem filosofasse, ou ele pensasse sobre a sua condição e sua existência. Mas que Deus é esse que tira a minha capacidade de refletir no mundo quem eu sou, de onde vim, para onde vou. Que Deus é esse que ele coloca um espírito em mim de curiosidade e ao mesmo tempo ele não quer que eu use esse espírito de curiosidade tirando a racionalidade de meus atos. Então, alguma lacuna tem que ter nessa história aí. Ou é uma história que não existiu, ou é uma história que serve apenas para ilustrar o como nós ainda somos crianças tateando nessa grande imaginação. E parece até com o mito de Prometeu. Fazendo um braço com a mitologia grega, Ptolomeu é punido por entregar o fogo ao homem, porque sabia que quando entregasse fogo ao homem, estava entregando poder ao homem, porque a partir do momento que o homem domou o fogo, aquilo foi fundamental para o seu desenvolvimento enquanto raça, enquanto ser pensante, enquanto um ser de poder. E que ele usa até hoje nos dias atuais, mais ainda, de forma indiscriminada e ainda sem a razão, porque nós desvendamos toda a estrutura atômica, mas ainda não aprendemos a viver em paz uns com os outros. Então, quando eu comecei a meditar sobre isso, eu disse: essa é a palavra de Deus que vocês estão me apresentando? Com todo respeito, não é melhor a gente ficar com a parte dos ensinamentos de Jesus? Com a parte moral, porque a parte moral da Bíblia, ela é atemporal. Ora, alguns ensinamentos ou algumas passagens da Bíblia, a gente já entende que não aconteceram daquela forma que está narrado ali. Por exemplo, se eu digo que o Pentateuco foi escrito por Moisés, então Moisés narrou sua própria morte no livro de Deuteronômio. E quem terminou esse livro, então? São lacunas em aberto. Não, mas você tem que aceitar porque é uma questão de fé. Mas isso não cabia muito para mim, não. E eu continuo ainda ouvindo aquele pastor falando, até que ele chega num tema que é muito batido, mas que, infelizmente, ou felizmente, eu sempre trago a lume, porque eu sempre digo assim, essa questão não deveria ser mais tema, assim, deveria ser uma coisa altamente compreensível. Então a gente já aprende que o Espiritismo não é pretensão do Espiritismo dizer que é a terceira revelação, porque foi os Espíritos que revelaram e que trouxeram essa mensagem de Jesus.